Muito nós falamos da justificação pela fé, que é uma doutrina bíblica, a doutrina da nossa liberdade, né? No estudo que eu fiz no seminário de teologia, na verdade na escola de mestres, né? Escola de ministérios da Vinha, quando eu estava fazendo, agora foi suspenso, mas pretendo continuar fazendo quando voltar. Acredito que depois do verão, se Deus quiser. Enfim, é ensinado, né, que depois do perdão, da libertação, de todas as bênçãos que a morte de Cristo nos trouxe, Deus agora nos comunica uma nova, uma outra esfera de realidade. É tremenda é a justificação pela fé. E fala sobre a imputação, a doutrina da imputação, né, que Deus imputa a justiça de Cristo no crente. E além, não é só uma remoção dos pecados, uma subtração dos pecados, mas a adição da justiça de Cristo. É tremendo, né? Isso se dá pela união de Cristo com a igreja. E eu acho tremendo demais, porque na verdade todas as bênçãos vêm da união da igreja, que é o corpo, com a cabeça, que é Cristo. Essa união, né, do corpo, que é a igreja, com a cabeça, ela que produz todas essas bênçãos. De onde vem tudo isso? Então, a justificação vem dessa união do corpo, que é a igreja, com a cabeça. Ela vem pela fé, sim, eu recebo ela pela fé, produzida em mim pelo Espírito Santo. Mas ela se dá devido a essa união com Cristo, né? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, então, para a nossa justificação, está lá em Romanos 4, e 1 Pedro 1, 3, é dito que ele ressuscitou, né, para a nossa vivificação, né, para nos regenerar. A ressurreição de Cristo também implica a regeneração. Então, tudo que Cristo fez, o ato dele de morte e ressurreição, essa união com Cristo, orgânica, né, que produz todos os efeitos, que entre eles está a santificação, né, a ressurreição do corpo da igreja com Cristo. Então Cristo, quando é o cabeça, morre, ele morre de maneira especial com o seu corpo, que é a igreja. E essa união com Cristo. Mas o que eu recebi de bom dessa união com Cristo? Eu vou dizer para você, o melhor que você recebeu de Deus, pode até parecer estranho, mas não foi a justificação em si, mas foi a presença do próprio Cristo. Foi o próprio Cristo. A justificação você recebe por imputação, mas ela se dá por causa da união com Cristo. Se você não tiver Cristo, se você não tivesse recebido a Cristo, então você não tem justificação. Quem recebe Ele, recebe a vida eterna, recebe a regeneração, recebe também a justificação. Então não existe uma justificação sem regeneração, e nem uma regeneração sem justificação, e nem nada separado, nada das bênçãos de Deus separado de Cristo. Conforme Efésios 1, 4 diz, né, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. No verso 3, né, Deus Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo. Todas as bênçãos que nós recebemos, elas estão em Cristo. Cristo é a própria bênção que nós recebemos. A presença do Espírito Santo, do Espírito de Cristo em nós, que clama Abba Pai. Essa união não é uma coisa que simplesmente você pode dividir, você pode estudar, receber, ter revelação da justificação pela fé. Mas todos esses atos, né, justificação, santificação, regeneração, isso se dá pela união da igreja com Cristo. De maneira que Cristo, onde está o fundamento da minha vida e da morte? Onde está? O fundamento da vida,
da minha vida e da morte está em Cristo. Eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele. Ele é o meu dono. Ele me comprou, Ele me libertou, Ele me justificou, Ele me perdoou, Ele me santificou, Ele colocou a sua lei no meu coração, Ele me regenerou, Ele se uniu comigo. Sem Cristo eu não tenho nada disso. É o próprio Cristo que Deus me dá através do Espírito Santo. E essa união com Cristo, essa vida de Cristo que flui em mim, ela vem com todas as bênçãos espirituais. E pelo Espírito Santo recebo fé e sou justificado. Essa justiça não é minha, ela é a justiça de Cristo, mas ela se dá pela união, né, da igreja com Cristo. Pela união da igreja com Cristo. Sem Cristo não tem justificação. Sem união com Cristo não tem justificação. Não tem nem fé sem a regeneração. Não tem nem fé. Como é que o morto vai crer? Não tem. Então ele ressuscitou, lá em 1 Pedro 1,3, para a nossa vivificação. Você consegue parar para pensar nisso? Então qual a maior bênção de todos? A maior bênção é o próprio Cristo, é o próprio Espírito habitando em nós, o próprio Espírito Santo. E ele diz, né, que se você ler as Escrituras, você vai ver lá em Efésios, né, e nos selou com o Santo Espírito a promessa, né, o selou, né, quando nós cremos, nos selou com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança. Então, qual a maior bênção de todos? A presença de Cristo que vai, né, falar conosco todos os dias. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa união de Cristo com a igreja é a segurança eterna. É a segurança eterna. Nos escolheu nele, dentro de Cristo, em Cristo. Nos colocou dentro de Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória, né? Isso aí não há o que pague, né? Nessa união com Cristo você tem tudo. Você tem tudo de Deus. Você tem todas as bênçãos espirituais. Você tem a justificação, você tem a regeneração, você tem a santificação, né? Então você meditar nessa união e estar esperando pela glorificação, aquele momento em que você vai estar diante de Cristo, é o fundamento de uma vida cristã piedosa, o fundamento de uma vida cristã frutífera. Sem Cristo nós não temos nada. Com Cristo nós temos todas as coisas, né? Então você medite bastante nisso, né? Através de Cristo nós recebemos então a justiça que nos é imputada. Não vem de nós, não depende das nossas obras, mas através de Cristo nós também recebemos o Espírito de regeneração e de santificação e o temor de Deus. Jeremias 32:40 diz: eu colocarei o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim. É através da união com Cristo que nossa fé é uma fé viva e não morta, porque é uma fé que produz obras. É uma fé verdadeira, porque vem da união com Cristo, com aquele que está unido com Cristo. Ela não é só uma fé que crê em Deus, porque até os demônios creem em Deus. Ela é uma fé que crê que foi unida com Cristo. Ela é uma fé que crê na justiça que Cristo dá. Ela é uma fé que crê em Cristo. Ela não só crê em que Deus existe, pois até os demônios creem, mas ela crê que Cristo é tudo. É o tesouro para ela. Por quê? Porque ela foi amada primeiro. Então, essa união com Cristo, quero que você medite nisso, dessa união de Cristo com a igreja, que produz todas as bênçãos espirituais. Qual é a maior bênção espiritual? Estar unido com Cristo. Então você vai desejar e ansiar cada vez mais isso. Se você realmente está unido com Cristo, vai desejar comer e beber dele na ceia com os irmãos, vai desejar ter comunhão com o seu corpo, que é a igreja, vai amar o irmão, vai tolerar o irmão, vai falar a verdade para ele também, porque você está unido com Cristo. Essa, através do Espírito Santo, que vai nos humilhar, vai nos colocar no nosso lugar e vai mostrar que a igreja é um corpo e não é
só um, né, perdido por aí, mas um corpo unido. Essa união com Cristo vai nos fazer entender isso, que você possa entender isso em nome de Jesus.